queridos amigos, vamos falar sobre a lição número 11, o amor em ação. Deus tem nos abençoado, Deus tem colocado sua mão sobre nossas vidas e nós devemos agradecer a Deus por isso. Por isso, a lição Amor em Ação é uma lição que nos alcança, é uma lição que tem que ser uma lição prática. E a lição de hoje, segunda-feira, fala sobre os pensamentos e caminhos elevados de Deus, baseado no livro de Isaías 55, nos versos 6 a 13. Quando o profeta Isaías ele mencionou os planos divinos para o povo de Israel e propôs uma aliança com esse povo, o profeta Isaías emendou esse plano de livramento de Israel com o plano da redenção. Aí mostrou uma ideia muito maior do que as pessoas estavam pensando. As pessoas estavam pensando no livramento de Israel naquele momento em que eles poderiam ir para o cativeiro, em que eles poderiam ser assim pressionados por uma nação inimiga. E Isaías então projetou para aquela nação, para aquele povo, o plano da redenção. Daí ele falou do servo sofredor, e agora então a gente chega a falar sobre o amor em ação. Mas o amor em ação não é o amor humano, é o amor divino, o amor acima daquilo que nós pensamos. Daí então nós pensamos, mas que amor é esse? Ellen White, no livro Obreiros Evangélicos, na página 515, ela diz assim: muitas vezes o nosso misericordioso Pai, ele anima os seus filhos e lhes fortalece a fé, permitindo que vejam aqui provas do poder de sua graça sobre o coração e a vida daqueles por quem ele trabalha. Deus permite então que os seus filhos vejam aqui nesse mundo a prova do seu amor, para que as pessoas se animem em realizar as coisas para Deus, em realizar as coisas para os seus semelhantes. Muitas vezes a gente pensa assim, será que Deus ele liga para a gente? Qual é a ideia que você tem do amor de Deus? Muitas vezes temos a ideia errada. Um navio que estava no mar Mediterrâneo, havia ali um negociante turco, e ele viu um rapaz de boa aparência acorrentado. Era um escravo que ia ser vendido em um dos mercados assim de escravatura. E aquele negociante turco se aproximou do moço, conversou com ele e soube que esse moço, ele nunca tinha sido escravo, mas por causa de uma guerra no país dele, ele acabou, o exército que ele estava perdeu e ele então foi levado prisioneiro. E como prisioneiro foi vendido para ser então comercializado como escravo em outro país. Aquele comerciante turco ficou impressionado. Aquele moço tinha boa aparência, aquele moço tinha cultura, mas agora era um escravo. Ele se aproximou do capitão e perguntou quem era o dono dos escravos. Descobriu quem era, foi lá e conversou com o dono dos escravos. E então, através de uma quantia muito alta, ele comprou aquele rapaz. Chegou para aquele rapaz e disse, pronto, pode soltar essa cadeia, essas algemas do rapaz. O rapaz olhou para ele e disse, por quê? Porque eu acabo de comprar você. O moço olhou para ele e disse, o senhor parecia um homem tão educado, conversou comigo com diplomacia. Pensei que o senhor fosse uma pessoa de bom coração, mas eu vejo que o senhor não passa de um mercenário. Me comprou para me levar para a sua fazenda ou para me vender em outro lugar. Eu nunca pensei, o senhor foi um homem que eu contei minha vida para o senhor. O homem disse, calma, calma. Você não está sabendo o que está acontecendo? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Sabe o que aconteceu? Eu comprei você. E aqui está o recibo. Você agora é um rapaz livre. Pode, quando o navio parar, voltar para sua casa, ir para qualquer lugar, você é uma pessoa livre. O moço então se debulhou em lágrimas, pedindo perdão pelas palavras tão duras que havia dito contra aquele comerciante. E aquele moço disse, olha, o senhor me libertou da escravidão, mas eu quero ser o seu servo para sempre, de coração. O homem disse, não é preciso. Eu quero somente que você seja livre e que você use a bondade que eu tive com você para com outras pessoas. Os nossos pensamentos, muitas vezes, com relação a Deus, são pensamentos pequenos, finitos. E Deus tem um pensamento muito maior para nós. Por isso aqui tem a pergunta, por que Deus disse que os pensamentos dele e os caminhos dele eram mais elevados do que os nossos? A expressão, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. O que isso significa? Aí tem o texto bíblico, de Isaías 55, 8, 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus quis dizer com isso? A resposta é, Deus quis dizer com isso que Ele é eterno, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente e sua mente não é limitada como a nossa mente é limitada. Ele vê o passado, Deus vê o presente e Deus consegue ver o futuro. E antes das coisas começarem, Deus já sabe o fim de todas elas. Então eu pergunto, nossos pensamentos são iguais aos de Deus? Não, não são iguais aos de Deus. Os pensamentos divinos são realmente muito maiores do que o nosso. Deus conhece tudo a nosso respeito e se antecipa em suas ações para nos surpreender com sua bondade. O salmista assume uma postura de humildade ao falar da grandiosidade de Deus. No Salmo 139, verso 1 a 4, o salmista diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe, o Senhor entendes o meu pensamento. A palavra ainda não me chegou à boca e o Senhor já a conhece. Por isso, Davi, o salmista, ele se rendeu em humildade ao compreender a grandiosidade de Deus. Fora isso, de Deus nos conhecer tão bem, porque Ele nos formou, existem os mistérios da vida, existem os mistérios da terra, os mistérios do universo, os segredos da divindade. Por isso que os pensamentos nossos não são semelhantes aos pensamentos divinos. Foi o que Deus falou com Jó, quando Jó argumentou: por que eu nasci? Poderia ter sido um aborto. Para que eu vim a esse mundo? Aí Deus disse: o que você está falando, Jó? Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu fiz a ursa menor, com as estrelas em redor? Quando eu fiz os mundos, o universo, as vias lácteas? Onde você estava? Quem é você, Jó? Você pode segurar o Leviatã, o monstro do mar? Você conhece a vida marinha? E Deus então foi desfilando diante de Jó toda a sua grandiosidade. E Jó então se rendeu em humildade, porque Deus disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Dentro desse contexto de que os pensamentos divinos são mais altos do que os nossos, quais seriam esses pensamentos divinos que nós não conseguimos entender? Olha o texto: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, 6 a 9. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte para o Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Em que sentido Deus quis dizer que os pensamentos deles são maiores do que os nossos? Se nós olharmos, por exemplo, o que Deus está dizendo, Ele consegue perdoar o ímpio que se converte. Nós não conseguimos perdoar, perdoamos com muito custo. Se nos for favorável, se não houver nenhuma mágoa no coração, Deus perdoa acima de tudo. Só esse fato já mostra que os pensamentos divinos são maiores do que os nossos. Essas palavras de Deus estão relacionadas com o perdão, com a misericórdia, onde Deus faz um apelo para que os seus filhos o busquem e ele será achado. As palavras divinas, lidas dentro do contexto correto, mostram a preocupação divina em nos aceitar e nos tornar felizes. É isso que Deus quer. Pedro chegou em casa, era um menino de seus 12 anos, nervoso, porque um coleguinha dele, o Patrick, havia feito uma gozação com ele na escola. Ele chegou nervoso, dizendo em casa: eu queria que o Patrick morresse. Eu queria que o Patrick tivesse um acidente e ele morresse. O pai disse: calma, Pedro, que é isso? O Patrick era muito nojento, me fez passar uma vergonha na frente dos colegas. E eu queria que ele morresse mesmo. O pai de Pedro disse: Pedro, vem cá. Tem aqui esse saco de carvão que a gente usa para fazer churrasco. Filho, tá vendo aquela camiseta branca que sua mãe lavou? Eu quero que você imagine que aquela camiseta é Patrick. E você vai então jogar pedaços de carvão na camiseta como se fosse Patrick, para você descarregar a raiva. E o menino ficou lá e o pai foi lá para dentro fazer algum trabalho. E o menino Pedro pegou um pedaço de carvão e jogou com toda a força na camiseta e acertou. E outro, e mais outro, e mais outro. Gastou o saco inteiro. O pai voltou depois de uns 10 minutos
E lá estava Pedro, assim com uma cara de satisfeito, descarregara a sua raiva, jogando pedaço de carvão naquela camiseta branca que ficou toda manchada. Alguns ele errou, mas o pai dele disse: olha, Pedro, vem cá, quero que você se olhe no espelho. Você acertou alguns carvões na camiseta, mas olhe no espelho. Quando ele olhou no espelho, ele estava cheio de fuligem de carvão. E o pai disse: filho, você acertou alguns tocos de carvão naquela camiseta, mas veja como você ficou. Filho, a raiva, o ódio, é desse jeito. A gente acerta as pessoas, mas nós também somos afetados pela raiva. Como você está todo sujo, tem que tirar essa roupa. Foi aí que Pedro entendeu. Os pensamentos do pai eram maiores do que os pensamentos do filho. E os pensamentos divinos são maiores do que os nossos. Deus nos abençoe. Possamos entender que Deus quer o melhor para a nossa vida. E muitas vezes nós não entendemos muitas coisas que acontecem, porque nós não conhecemos os pensamentos divinos. Lá na frente é que nós vamos entender por que Deus agiu daquela maneira conosco. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse dia que amanhecemos, despertamos para a vida. Teu nome seja honrado por isso e louvado. Obrigado por essa lição que mostra que os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos, e ainda bem, porque isso nos garante, Senhor, a bênção e a esperança no coração. Obrigado porque o Senhor está cuidando do meu filho Everton na UTI entubado. O médico disse ontem que ele já apresenta melhoras e que vai hoje começar a diminuir a dosagem de oxigênio de forma mecânica, para que os pulmões comecem a melhorar por si só. Nós louvamos o teu nome e cremos que ele vai sair dessa situação com outros filhos teus que estão nesse momento escutando essa oração. Também precisam do teu poder para sair de situações desesperadoras como essa. Nos guia nesse dia em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Amém.